Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em todos os corações. Hoje é nosso culto online e é na nossa residência, né? Por força e motivos de não podermos nos locomover. Estamos aqui na sua rádio EB, Palavras e Vida, e transmitindo aqui também pela live, pelo Facebook. Esta rádio e essa live pertence à Igreja Crescendo em Graça e Poder de Cristo Jesus. A rádio, todos já conhecem, é a rádio Palavras e Vida, a rádio que toca o coração de Deus 24 horas com louvor. Então você, meu ouvinte, que está ligadinho aqui na sua rádio, está participando ao vivo do culto aqui conosco. E a todos os irmãos que estão pela live, meu cordial boa noite. E aqueles que vão assistir logo após o culto aqui, pelo WhatsApp, meu cordial abraço fraternal, né? E hoje nós vamos estudar, vamos ler, vamos falar, né? Que hoje é quinta-feira, é dia de estudo na nossa igreja. Mas infelizmente, como eu falei, algo nos impossibilitou de ir até lá. Ou seja, as águas, né? Aqui na cidade de Mongaguá, as águas impedem a gente, né? Então a água lá fora está um pouco alta e minha família não está muito bem de saúde, então a gente tem que ficar em casa, mas não deixamos de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje o tema da nossa mensagem é o testemunho de um verdadeiro cristão. Vamos falar sobre isso. Um testemunho de um verdadeiro cristão. Você, meu amigo, meu irmão, tem dado um verdadeiro testemunho? Você tem sido exemplo? Não responda a mim, responda ao Pai, né? E hoje nós vamos ler, então, o nosso texto básico, baseado nessas informações. Está em Daniel capítulo 6, versículo 5. É apenas um versículo da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que está escrito aqui assim: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma ou algo contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus ou na sua religião. Os inimigos de Daniel queriam achar algo para o incriminar e o levar à desonra perante o rei, mas não encontraram. Daniel era um servo temente e fiel a Deus. Será que você, meu amigo, meu irmão, está sendo fiel a Deus? Será que eu estou sendo fiel a Deus? Vamos ver o que o Espírito Santo vai nos falar hoje através desta mensagem. Se uma pessoa, vamos começar a raciocinar, se uma pessoa estivesse investigando a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, e procurando algo para te acusar, o que ele iria achar sobre a sua pessoa? Quando você procura um bom emprego, hoje em dia, ainda antigamente ainda tinha isso aí, mas ainda hoje ainda tem, fazia investigação social sobre aquela pessoa. Se era um concurso público, algo público, você tinha que ter o nome limpo, ser uma pessoa idônea, sem passagem pelas polícias e sem ter nada que o maculava. E assim mesmo as pessoas iam aonde você mora, no bairro, e se você era cristão, ia até na sua igreja procurar saber da sua vida, para assim você conseguir exercer este cargo no governo ou até nas prefeituras. Hoje em dia eu não sei. Na minha época era, né? 1900 e bolinha, né? Mas isso não quer dizer o caso. E você, meu amigo cristão, se um inimigo feroz, né? Uma pessoa que não gosta de você,
existe isso, infelizmente. Às vezes a gente pensa assim, não, mas tem sempre alguém que não gosta de nós, do nosso jeito de vestir, do nosso jeito de falar. Só em olhar para a gente já se irrita, não sei. Né? Muita gente diz que é o santo que não se bate, né? Não sei que santo é esse, né? Mas vamos dentro da nossa mensagem. Se existisse, será que ele encontraria algo sobre a sua pessoa que o prejudicaria? Ou prejudicaria a sua vida? Ou algo que você queria? De quem te acusaria? De quê? Será que você seria acusado de ter o nome sujo no SPC? Como um mal pagador? Muita gente está com o nome no SPC porque não consegue pagar suas contas. Não quer dizer que é mal pagador. Mas também é algo que o cristão não deve ter seu nome. Se tiver, tem que fazer uma porcinha e pagar para ser correto na lei dos homens e na lei de Deus. Será que é fraude no imposto de renda? Quanta gente faz a coisa, né? Coloca pessoas que nem é da família, está ali para colocar, para poder amenizar. Talvez fala que deu uma doação, dá uma doação de R$100 e pede um canhoto de 200. Ah, isso? Sim, há. Mas um cristão pode fazer isso? Pode. Mas deve? Também isso mancha a sua vida espiritual e material. Ou então, ter relacionamentos sexuais pecaminosos. Não vamos nem entrar nessa área. Relacionamentos sexuais pecaminosos. Fora do casamento. Fora da conduta ética, moral da nossa sociedade. Apesar que a nossa sociedade hoje em dia também não está muito lá essas coisas, né? Mas dentro da palavra do Senhor, uma vida sexual. O destruidor de famílias, né? Qual é? Aquele que fica cantando as mulheres casadas, querendo divorciar, outras coisas mais. Colecionador de multa de trânsito. Tem gente que dirige aí feito um alucinado. Acumula várias multas de trânsito, pega o carro, vende, faz aquelas falcatruas, pega de alguém para assinar só o que ele estava dirigindo para não pegar ponto. É correto? Não. Também para o cristão não é correto isso. Ou será que você seria acusado de fofoqueiro? Este é o pior, hein? Fofoqueiro mentiroso. Tem tantos, né? Promete algo e não cumpre. Promete em fazer algo para alguém e não cumpre. Se esquiva, se afasta. Também Deus não se agrada. E muito menos os homens. Porque o cristão não pode ser acusado de nenhuma dessas. Porque quando o cristão tem uma conduta, qualquer uma dessas, o evangelho é escandalizado. E nós, como filho de Deus, como os verdadeiros servos do Senhor. Quando você é servo, você tem um Senhor. Quando você serve a um Senhor, você obedece a Ele. Vamos tirar, por exemplo, quando você está no restaurante, o garçom, ele te serve. Ele faz tudo para te agradar. Ele coloca, quando você vai numa pizzaria, ele corta a pizza e coloca até no seu prato. Porque é o serviço deles. E você o recompensa com 10%, né? Uma gorjeta, é isso? E nós, que servimos ao Deus Altíssimo, nosso Pai, como as bênçãos vão fluir na sua vida se você não é um servo fiel? Se você escandaliza o Evangelho de Cristo Jesus. Deus fica triste. E algo que nós devemos trazer como exemplo é Jó. Servo bom e fiel. Será que você, meu irmão, estamos sendo um servo fiel a Cristo Jesus? Fiel às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus? Eu sei que é difícil, mas temos que ser o sal da terra. Temos que ser a luz da escuridão. Não puderam acusar Daniel de nada. Mas e você? Como está o seu testemunho? O
testemunho de um cristão não é o que ele faz, o que ele fala, mas é a sua vida. Este é o melhor testemunho de um servo do Senhor. Por onde você passa, as pessoas falam: ali vai um servo do Senhor. E hoje em dia está difícil distinguir quem é servo do Senhor ou quem é o servo desse mundo. Porque misturaram tudo. As coisas do mundo estão entrando dentro da igreja. As coisas do mundo cristão estão praticando, o qual não deveria compactuar e nem praticar. Não estou falando com essa mensagem, não estou querendo julgar nem agredir ninguém. Se por acaso esteja machucando alguém, que me perdoe de coração. Mas é o Espírito Santo de Deus que me faz trazer essa palavra, não só para você, meus amigos ouvintes, nem só para você, meus amigos e irmãos que estão participando dessa live, mas para mim também. Porque nós crescemos espiritualmente quando falamos do nosso Deus. O verdadeiro profeta cristão, filho de Deus, o Altíssimo, é exemplo em tudo. Já dizia Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo já falava com Timóteo, abre-se aspas, se for colocar alguém em uma função na igreja, veja primeiro se ele dá bom testemunho. Será que está escrito isso? Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Vocês poderão ler e ver que está escrito isso lá nas Escrituras. Em outras palavras, veja se é crente maduro ou experiente. Isso é o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. E eu ainda falo mais ainda no meu ser, que Deus está me tocando. Será que é um verdadeiro crente? Será que é um verdadeiro servo? Ou é um fogo de palha? Que sentiu o calor do Evangelho, calor do Espírito Santo, se converteu, mas não quer mudar. Se não mudar de vida, não mudar de hábito, não foi transformado em filho de Deus ainda. E isso causa muito embaraço para você, meu amigo, meu irmão, para nós que se fizermos isso, porque Deus não se agrada. E quando Deus não se agrada, as bênçãos não vêm. O que é mais incrível neste texto que nós lemos em Daniel, capítulo 6, versículo 5, é que deixa bem claro umas coisas, ou a coisa. Os inimigos de Daniel estavam procurando algo para lhe acusar. Não na lei de Deus, mas na lei dos homens. O que significa que Daniel era exemplo diante dos homens, conforme a lei da Babilônia naquela época. O que quer dizer com isso também para nós? Que nós temos que ser fiéis às leis dos homens. Eu sei que as leis dos homens são falhas, tem cada falha, extravagância. Nós vemos que a lei dos homens, às vezes, beneficia certas pessoas com poderes aquisitivos melhores e menos os favorecidos. Mas, infelizmente, nós como cristãos temos que acatar e obedecer. Porque Ele está lá no poder. Porque Cristo Jesus o deixou estar no poder. Não porque Ele mereceu ou se fez falcatrua, mas porque Deus ainda teve pena e deixou ele estar lá. Ou se foi um erro nosso ao colocar alguém lá. Mas será que ele está dando exemplo de um verdadeiro cristão? Quando se diz que é filho de Deus? Há muitos que envergonham o Evangelho. Há muitos que Cristo chora, no meu entender. Esses dias, eu conversando com a minha esposa, em casa, com o meu lar, eu falei acho que na mensagem também, numa mensagem, se Jesus viesse hoje, talvez ele seria uma morte pior do que aquela da cruz. Seria talvez trucidado pela iniquidade de muitos que se diz
seus filhos. Muitos cristãos que dizem que seus filhos já falam, não, ele está com papo careta, vamos falar um pouco na gíria, né? Um papo careta, não é nada disso, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que tem que amar o seu próximo e amar Deus, certo? Amar o próximo é amar Deus em primeiro lugar, mas ter bons exemplos, porque através dos nossos exemplos nós conseguimos espelhar o Espírito Santo que está dentro da gente. E a nossa vida passa a ser espelhada uma parte do céu. Porque é tão gostoso quando alguém chega e pede para você orar por ela. É gostoso porque ela confia em você, que você tem uma união com Deus. Será que você está tendo uma vida correta com Deus? Essa união está firme e forte? Essa comunhão sua está firme e forte com Deus? Eu já falei uma vez na nossa igreja que as pessoas às vezes pedem oração. E a gente pede a imposição de mão. E nós colocamos. Mas se você não está preparado, eu já falei várias vezes, aquela coisa que está ruim naquela pessoa vai para você. Então você tem que estar revestido no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. E como você consegue esse poder? Através da oração, através do jejum com Deus, através da obediência. Quando você é obediente às leis do nosso Pai Celestial. Ou seja, as leis de Deus estão todas aqui. Quando você cumpre, quando você é um verdadeiro cristão fiel, as bênçãos vêm e você consegue fazer milagre. Ontem eu vi um vídeo que eu recebi de uma pessoa que estava doente e ela queria que a filha dela fosse curada. E bateu um andarilho na porta dela 3 vezes. E 3 vezes ela não deu nada, mandou ele embora. E no sonho Deus revelou que ele iria de novo voltar à sua porta. E seria o primeiro. E o primeiro que bateu foi o andarilho. Ela recebeu e esse jovem falou que era abençoado com dom de cura. E ela falou, por que tu não está na igreja? Ele falou por problemas pessoais da sua vida, mas que ia orar. E ela deu alimentação, um banho, deixou ele tomar um banho, trocar de roupa, e ele orou a Deus, falando que, pedindo perdão a Deus, e pedindo que Deus o desse o mesmo dom que ele tinha, e que curasse aquela jovem. Foi embora, logo após, a jovem se restabeleceu. Então, Deus faz coisas certas na nossa vida. Às vezes a bênção bate na sua porta. Às vezes algo que venha te ajudar na sua dificuldade. Mas talvez pela sua ignorância. Talvez pela nossa ignorância. Talvez pela nossa arrogância. As bênçãos batem na porta e vão embora. Mas Deus tem misericórdia de nós. Então, vamos viver uma vida correta perante Deus. Mas na lei do homem, o que significa que Daniel era exemplo diante dos homens, conforme a lei da Babilônia. Assim também nós precisamos ser exemplo em tudo, desde não jogar o lixo no chão, fugir das nossas responsabilidades. Isso é o mais importante. Quantas pessoas fogem das suas responsabilidades? A responsabilidade de cada um é algo que devemos cumprir. É algo que devemos fazer. Até não estacionar em local proibido, respeitamos as leis dos homens. Né? Muita gente se coloca no lugar de idoso e nem idoso é. Né? Será que você, um cristão, pode fazer isso? Pode. Mas o seu exemplo de cristão? Já pensou se o guarda chega para te multar? Chega a ver, você não é idoso, não tem aquele papelzinho de idoso, não tem nada. E muito menos está transportando um idoso, né? Ou deficiente. Por isso que você parou, você pode falar, transportando um deficiente não tinha vaga. Será justa a sua justificação. Mas se você não tiver nenhuma dessas justificativa, e ele vê a Bíblia em cima do painel do seu carro, porque
costume dos evangélicos andar com as suas espadas, né? E perguntar: você é um cristão? Fazendo isso errado? Olha a vergonha que você vai passar. E olha o testemunho perante este policial ou este guarda. Olha o testemunho que as demais pessoas que estão com você no seu carro, ou vão adentrar, que saíram. Então é algo que devemos pensar em tudo que formos fazer, em tudo que formos agir, ser digno, ser honroso, honrar o nosso evangelho, porque Cristo não fugiu das suas responsabilidades. Cristo cumpriu todas, e nós devemos também cumprir as nossas responsabilidades. E como sabia disso? Ora, porque eles queriam prejudicar Daniel. Ora, a investigação foi profunda. Então, quando você tem um amigo, né? Eu falo amigo, né? Mas aquele amigo que não é bem amigo, quer te prejudicar, ele procura saber detalhe por detalhe da sua vida. Ainda mais quando você é um cristão, como eu falei, que muita gente não simpatiza com o cristão. Diz aquele cara que se intitula santo e faz de arrogante, é santo, e não é nada. Ele começa a investigar a sua vida. E quando ele acha uma brecha, é festa. É festa para quê? Para desmoralizar você? Não. Para desmoralizar o evangelho de Cristo Jesus. Que a primeira coisa que ele vai falar: olha lá o crente, olha lá o cristão. Ele vai falar assim: olha aquela pessoa que se faz de cristão. Não. Ele fala lá o cristão. Então, Deus não se agrada. E Deus se entristece muito com isso. Tirando um pouquinho agora dessas coisas que eu não queria falar, mas Deus está me tocando. Quantos cristãos pularam o carnaval? Quantos cristãos beberam? Quantos cristãos fez algo errado nesses 4 dias, vamos falar por aí, que teve de carnaval? E se Jesus voltasse nesse momento que você estava fazendo as coisas erradas, meu irmão? E se você fez as coisas erradas consciente, deu uma caidinha na internet, mas voltou. Não era para cair, porque é internet de fibra ótica, né? Mas é assim mesmo. Então eu quero dizer, esses dias que você estava errado, fazendo as coisas erradas, pecando. Não, estava pecando. Você estava desobedecendo às leis de Deus. Porque o cristão não peca. O cristão faz desobediência. E algo Deus vai te cobrar. Não estou falando que isso é praga. Muita gente fala assim: o pastor jogou praga nisso, naquilo. Não. Mas a Bíblia fala bem: tudo que nós fazemos tem consequências. Deixa eu dar uma olhada aqui na rádio, que estamos ao vivo. Eu parei de olhar aqui se está transmitindo. A internet deu uma caída. Não, ainda estamos transmitindo, né? Estamos transmitindo aqui pela rádio, né? Ao vivo. Então, eu tenho que olhar para vocês e olhar para cá. Eu só foquei aí. Mas continuando. Daniel estava, né? Se o inimigo te vigiar 24 horas, onde é que você investe esse seu maior tempo? Na rede social? No WhatsApp? Na casa dos outros fazendo fofoca? Então, vigie, meu amigo, meu irmão, para que não caia em tentação. Daniel está em um nível muito alto de comunhão com Deus. Será que nós não conseguimos chegar nessa comunhão como Daniel tinha? Claro que sim. Daniel era que nem eu, que nem você. Sangrava, era de carne e osso. Mas ele tinha uma fé. Ele era obediente. E nós cristãos temos que ser obedientes, né? Não obedecer a nós mesmos. Por isso que eu falo, nós temos que deixar o Espírito mandar, o Espírito comandar a nossa vida. Porque quando nós deixamos a carne comandar a nossa vida, nós nos afundamos. Eles falaram: não tem alternativa para achar algo de errado em Daniel. Que eles também não possam ter nada em alternativa para te julgar e te achacoalhar a sua vida espiritual e nem material. Criar na lei dos homens um decreto que vai contra a lei de Deus.
Você conhece alguma lei que vai contra a lei de Deus? Por enquanto, ainda não tem, mas está para sair, né? Um dos decretos que tem, que as igrejas, hoje em dia, tem que ter uma porta de vidro, por causa do barulho, né? As leis municipais e estaduais colocaram esta obrigação de você colocar uma porta de vidro. E eu fico olhando quando você passa perto de um bar que está um som estridente, mais de 100 decibéis e ninguém fala nada. Quando passa tiro, por exemplo, na campanha de evangelização que nós fizemos agora em janeiro, né? Ali na praia, no Canal 4. O trio elétrico, que eu chamo de trio elétrico, mas é porque era um caminhão de tipo trio elétrico, né? E nós estávamos ali junto com os demais irmãos, cantando e louvando, glorificando a Deus. E o pessoal do prédio chamaram a guarda municipal. Mas nós tinha toda a autorização e era de dia, porque estava incomodando. E nesse carnaval, essa altura de som alto, incomodou alguém? Alguém chamou a guarda? Não. Por quê? Porque os inimigos do Evangelho são muitos. Quando você fala de Deus, da misericórdia de Deus, você agride essas pessoas. Não fique com raiva dessas pessoas, porque elas são usadas pelo maligno. Não é elas em si mesmo que estão falando, mas são a carne, e é onde que o maligno está cada vez mais impregnado nessas pessoas. É por isso que a nossa conduta tem que ser de fé, para sermos exemplo. E ele querer ter um exemplo de vida com Deus, como nós devemos caminhar. Mas que Deus... Agora caiu aqui, né? Só um momentinho, meus irmãos, voltou. Mas que Deus levante hoje homens e mulheres como Daniel, cuja devoção a Deus vai mais longe, e até o rei saberá que Daniel continuamente serve a seu Deus. Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel não se curvou. Daniel pagou um alto preço. Foi jogado na fornalha. E Deus não deixou nem queimar um fio de cabelo. E aqueles inimigos de Daniel, que estavam ao lado do rei falando mal, o rei viu que Deus era o Deus bondoso e misericordioso. E que a fé de Daniel o transformava. E o rei mandou jogar esses fofoqueiros que queria destruir Daniel dentro do fogo. E o fogo lambeu. A Bíblia fala, ou seja, destruiu, morreram. Até os guardas que estavam empurrando eles para jogar dentro do fogo. Não se deixe enganar pelo falso evangelho, nem pelos falsos profetas. Se eles não são exemplo de vida, não se preocupe. Não olhe para a vida de certos pastores, de certos profetas. Olhe para Cristo. Esse é o olhar que nós devemos ter. Sincero, fiel. Porque eles são humanos. E nós também somos humanos. Errar, todo mundo pode errar. Não quero dizer com isso que eu sou compadecente, que eu compactuo com isso. Mas a Bíblia fala, no fim, terão muitos profetas, muitos falarão o meu nome, chamando Senhor, Senhor, e eu não vos conhecereis. Então, que tu possa ter o conhecimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa realmente estar dentro de você e mostrar que você tem que mudar, e que mostrar que você está no caminho certo do Senhor, levando a palavra do Senhor dia após dia e sendo uma testemunha fiel do Evangelho de Cristo Jesus. E que você vai ganhar com isso? Muitas bênçãos, saúde, paz, alegria. Deus nunca abandona os seus filhos. E eu falo para vocês com convicção que o inimigo não gosta quando você está em comunhão com Deus. Não gosta. Eu vou falar o que aconteceu comigo essa semana. Eu senti no coração e fui convidado pelo meu amigo pastor Rodolfo e mais um outro amigo. Fomos para o monte orar. Algo que eu já falei para vocês. Orar em casa, orar no monte é a mesma coisa.
Mas algo mais agradável é orar no monte. Porque lá você não tem quatro paredes para olhar, uma parede branca igual essa, no teto. Lá você olha para o céu e vê as estrelas. Você olha para baixo, você vê o chão, a terra, o barro do qual nós somos. Você olha em redor, você vê os pássaros já se preparando para dormir. Ou então o piar das corujas, que aqui a gente ouve muito. É algo muito significante. E lá de cima você olha a cidade, só as luzes da cidade. E você vê que você está num lugar mais alto, mais próximo de Deus. E ali nós oramos uns pelos outros, oramos pela nossa cidade de Mongaguá, oramos pelo nosso Brasil, oramos para que Deus tire essa doença maldita, maldita essa doença do coronavírus, o qual já chegou no nosso Brasil, já chegou, parece, aqui na Praia Grande, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus vai curar. O cristão, às vezes eu brinco aqui em casa com a minha esposa, que Deus vai chamar nós mais rápido porque chegou essa doença, ela fica brava, né? Mas o que eu quero dizer com isso, nós não podemos ter medo dessa doença, porque morrer para nós é ganho, é ganhar algo que vai abreviar a nossa vida para Cristo Jesus. Não quero dizer com isso que você queira pegar a doença, né? Deus sabe a hora certa de cada um. Nós temos que fazer a nossa obra, então não desanime, continue firme e forte no Senhor. O que eu quero dizer, então, era uma alegria imensa que eu estava sentindo dentro do meu coração, aquele calor do Espírito Santo. Nos despedimos e cada um viemos para os nossos lares. Eu vim, todos sabem, muitos chamam até eu de tartaruga, né? Porque eu corro, para que correr de carro? Vimos devagar. E algo aconteceu, um acidente conosco. Batemos em uma moto, né? E isso me deixou tão triste, tão amargurado. Ainda mais quando eu cheguei em casa e poderia ser algo pior, mas não foi. O prejuízo, nós tivemos que arcamos com os prejuízos dos dois lados, né? Mas graças a Deus o jovem não se machucou. Machucou pouca coisa, né? Não foi tão, né? Mas foi um prejuízo que nós não poderíamos arcar nesse exato momento, pelas nossas dificuldades. E começamos a ficar tristes. Mas logo eu vi que isso não era de um servo de Deus. Logo eu vi que algo poderia ser. E eu agradeci. Ali perto mesmo, naquele momento que estava ali a viatura policial, a gente conversando, tudinho, eu agradeci a Deus. Porque poderia ser algo pior. Poderia ser algo de uma fatalidade. Ou algo que Deus nos livrou. E ali eu agradeci, né? Então, ali podemos também falar de Deus. E isso nos mostra que, mesmo nas horas difíceis, devemos glorificar a Deus. Ao chegar em casa, eu agradeci mais a Deus. E ao dormir ainda, eu agradeci a Deus por tudo. Pelas dificuldades e pela situação. E conseguimos arcar com nossas dívidas, apagamos, já está funcionando. No outro dia a moto do rapaz já estava perfeitamente inteira, trocamos as peças. E o que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos nos lamentar, chorar de amargura por algo que aconteça, porque o inimigo usa quando você está em comunhão com Deus. O que eu quero dizer com isso, quando você estiver muito alegre com Deus, sentindo Cristo no coração, aquela euforia, aquele calor, também fique mais esperto, porque algo poderá acontecer com você para tirar essa comunhão e essa alegria que você está sentindo com Cristo Jesus. Não dê lugar ao inimigo. Glorifique a Deus por tudo. Nem que você logo atrás, mas lá um pouquinho à frente, tome uma tropeçada e caia. Mas agradeça a Deus. E isso deixa mais furioso o inimigo de nossas almas. Eu espero que você tenha compreendido que uma vida dedicada ao Evangelho de Cristo Jesus, de anunciar as boas novas, uma vida que você quer cada vez mais ser íntegro com Deus, íntegro com a sociedade, íntegro com o seu próximo. É dificultoso, como eu falei, mas é gostoso. Mesmo que o inimigo te ofereça várias coisas nesse mundo para te tirar dessa comunhão, lute bravamente,
mantenha firme a sua fé, a sua esperança, para que você não perca a sua morada no céu com Deus Altíssimo. Ele vai estar aí, levando as muitos para a perdição. E que ele não possa ter uma brecha para falar mal de você, para usar você como exemplo de mau caminho para as pessoas que precisam aceitar Cristo Jesus. Para você ser um exemplo, uma luz, um caminho, um ponto de referência aqui na terra, como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro adorador de Cristo Jesus. Esta foi a mensagem que eu quis trazer hoje, trazendo, por exemplo, Daniel, capítulo 6, versículo 5. Ninguém tinha nada contra Daniel, e também ninguém possa ter nada contra você, que você possa ser íntegro, possa ser capaz de acertar sua vida aqui na terra. Acertando aqui, você acerta no céu. Porque você, sendo exemplo de Cristo Jesus, um verdadeiro cristão, um verdadeiro fiel, você possa dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então que você possa deitar na sua cama, que está aqui atrás da minha, né? E dormir tranquilo, com a consciência que você é um servo de Deus. Se Deus te chamar essa noite, você vai para o braço de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai para a glória de Deus. Você não tem preocupação com o inferno. A única preocupação que nós temos é de pregar o Evangelho para levar mais e mais vidas a Cristo Jesus. Fique com essa mensagem nessa quinta-feira. Eu fui impossibilitado de estar na igreja junto com meus irmãos em comunhão, mas estamos em comunhão pela live, estamos em comunhão em oração. Então, receba essa palavra de Cristo Jesus que me deu nesta tarde para transmitir para você e para mim, para que possamos acertar a nossa vida se estivermos errados e ser digno de ser chamado filho de Deus. E que possamos ser dignos e ser lâmpada fluorescente não, mas uma lâmpada bem forte, mais forte que o sol, aonde você passa, o seu brilho possa contagiar de alegria, a luz que Deus tem em você possa clarear a escuridão deste mundo que jaz no maligno. Fique com Deus, que Deus os abençoe e vos guarde. Um beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. E que nos dê uma noite de sono, de tranquilidade e de paz, porque estamos com Cristo Jesus dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.